Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que buscamos estudar os ensinamentos de Jesus, suas parábolas, para que de alguma forma nos familiarizemos mais com seus ensinos e, portanto, estejamos mais conectados com esse caminho que Jesus veio nos abrir. Na medida em que meditamos sobre os seus ensinamentos, na medida em que analisamos o seu comportamento, na medida em que vemos, estudamos a reação que ele teve diante de tal ou qual situação, são modelos, são exemplos, é o nosso modelo a ser seguido e vivido, né? É o nosso maior exemplo. Então, como nosso mestre, nosso orientador, nosso guia, é preciso que mergulhemos nesses aprendizados. E mais uma vez, então, vamos buscar no livro Vivendo com Jesus, da Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco, Sementes de Vida Eterna. As parábolas, diz ela, constituem ainda hoje um dos métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas que objetivam a edificação de homens e mulheres saudáveis. Elaboradas de maneira encantadora, muito próximo da realidade do cotidiano, a ponto de gerarem dúvidas se as suas narrações são verdadeiras ou concebidas em todas as épocas, preservaram as lições inigualáveis de Jesus. Então, Jesus procurou, trazer o mais próximo da realidade do cotidiano dali dos irmãos, para que pudessem entender. E quando ela coloca aqui que constituem métodos mais eficientes nas construções psicopedagógicas, nós estamos vendo aqui Jesus como o maior pedagogo, É até difícil usar os nossos termos terrenos para Jesus, porque nada que nós usemos confere a condição dele, é compatível com a condição dele, mas na falta de termos, nós usamos para entendermos, que ele teve esse método psicopedagógico que alcança de uma forma mais profunda o entendimento de todos nós. Os sábios do mundo, cujo modelo é o mestre, são silenciosos, somente falam quando necessário, com palavras exatas, portadoras de significados profundos. Os tolos falam demasiadamente, abordando o que não sabem e fingem conhecer, perdendo-se no labirinto da própria ignorância. Jesus conhecia os seus seguidores, penetrava-lhes os conflitos, trabalhava em silêncio a sua transformação, modelava-os com paciência a fim de que se equipassem dos instrumentos valiosos para o ministério que lhes estava reservado. Enfrentando, no entanto, auditórios díspares, multidões constituídas de grupos diferentes de cultura e de vivência, conseguia ser ouvido, porque sabia ministrar sensibilidade e sabedoria com destreza e habilidade raras. Aos seus conselhos valiosos, ele adicionava as narrativas que elaborava, utilizando-se das imagens do dia a dia de todos, de forma que as informações jamais fossem esquecidas. Então, ele adicionava às narrativas imagens do dia a dia. É isso realmente que atinge o ouvinte. Ele tinha, evidentemente, essa sensibilidade e a sabedoria para manejar essas habilidades, que ele possuía.
Psicólogo especial, então vejam aqui, psicopedagogo, pedagogo, psicólogo. Psicólogo especial sabia como alcançar as áreas sombrias da personalidade, então ele sabia como alcançar o nosso lado sombra. Então ele sabia alcançar da personalidade dos seus ouvintes e aplicar-lhes a terapia conveniente sem alarde, permitindo-se majestoso silêncio após os instantes de maravilhas, quando se refugiava na oração, no afastamento dos grupos estúrdios e bulhentos, a fim de estar sempre em comunhão com Deus. Porque o movimento que administrava apresentasse os desafios esperados e as indagações fossem muitas e de toda ordem, num maravilhoso momento de entusiasmo dos companheiros, narrou a profunda parábola do semeador, em que Amélia busca em Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 3 a 8. Tratava-se da experiência de um homem dedicado ao cultivo do solo, que se pôs a semear. Porque a área fosse muito grande, ele atirou as sementes que caíram nos mais diversos sítios, como a beira do caminho, os lugares pedregosos entre espinhos e em boa terra. Então nós vamos ver que caiu em vários lugares. Cai à beira do caminho, já dá para nós imaginarmos, alguma semente frutifica ali na beira do caminho, nos lugares pedregosos, entre espinhos, e caiu também em boa terra. De acordo com o local, as sementes enfrentaram as circunstâncias e padeceram as consequências naturais, culminando pela produção daquelas que encontraram solo fértil e se reproduziram uma em 100, outra em 60 e outra mais em 30 grãos, compensando a aplicação de todas, especialmente daquelas que se perderam. Em toda ensementação, há sempre o risco do prejuízo em relação àquelas que são atiradas a esmo e não encontram os recursos hábeis para a germinação, ou mesmo depois de germinadas, não conseguem produzir. Como aquelas que nascem entre os pedregulhos, elas nascem ali entre as pedrinhas, elas aparecem, mas minguam depois, não é? Nada obstante, a compensação vem por meio daquelas que encontram solo bom e generoso, produzindo em quantidade tão expressiva que enriquece aquele que ali as colocou no solo. Na maravilhosa parábola, detectam-se, diz Amélia, na maravilhosa parábola detectam-se 4 tipos de solos, que podem ser muito bem a representação das criaturas humanas. Pessoas existem que ouvem falar das bênçãos do Evangelho. Então vamos ver esses 4 tipos de solo, que é à beira do caminho, num solo pedregoso, entre espinhos e boa terra. Então são 4 tipos. Então vai relacionar a 4 tipos de criaturas humanas, representações. Pessoas existem que ouvem falar das bênçãos do Evangelho e até mesmo interessam-se por recebê-las. No entanto, quando chega o momento de definição de rumo, de aplicação do tempo, porque a semente se encontra à beira do caminho, na superfície, são comidas pelas aves dos céus, desaparecem vencidas pelos abutres dos vícios e os corvos da insensatez.
Desejam tudo sem investir nada. Acostumadas às questões eminentemente materiais, somente se preocupam em preservar aquilo que lhes atende à avareza, ao egoísmo, aos interesses imediatistas. Então, são as pessoas desejosas, elas fazem um movimento desejando. Elas desejam, mas elas não querem investir, elas não querem dar do tempo dela, elas não querem buscar uma disciplina para que possam abraçar este caminho, que perceberam que é bom, que desejam, mas não se movimentam, não se propõem às exigências, né? Porque quando nós nos propomos a algo, nós podemos ter que sacrificar algumas outras coisas, né? Para darmos conta daquilo a que nos propusemos. E é preciso que coloquemos na balança o que nos convém, abrir mão daquela outra coisa para este caminho que nos fará bem, ou continuarmos ali naquela nossa zona de conforto, com as mesmas coisas, aquilo que não queremos abrir mão, muito mais por hábito, medo de mudança, medo de inovação. Então, é claro que as aves, aqui essa questão é da beira do caminho, que é o primeiro exemplo de Jesus, né? As aves vão comer e aquilo não vai para frente. E voltando aqui, desejam tudo sem investir nada. Acostumadas às questões eminentemente materiais, somente se preocupam em preservar aquilo que lhes atende à avareza, ao egoísmo, aos interesses imediatistas. São convenientes e falsamente afetuosas, desde que possam usufruir o máximo. Interessante, vamos ouvindo, para ver se não nos enquadramos. São convenientes e falsamente afetuosas, desde que possam usufruir o máximo, como se a finalidade da existência se transformasse num jogo de prazer e de ter, sem melhores significados. São solos áridos, à margem dos caminhos, por onde outros passam também indiferentes. São inóspitas e vivem solitárias nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. Outras se caracterizam pela rudeza, pela maneira grosseira com que se comportam, recordando os solos pedregosos, desafiadores. Então, essa outra característica, né, de uma parcela da humanidade, ele dividiu em 4 grupos, não tem ali o verniz do primeiro grupo, né, que podem ali aparentar uma falsa afetuosidade, né, agindo ali sempre de acordo com as próprias conveniências. Agora, essas não. Elas demonstram ali uma grosseria, uma rudeza, recordando, então, o solo pedregoso, né? Como se não possuíssem, mesmo quando se lhes cuida, parecem impermeáveis, como se não possuíssem áreas vulneráveis para uma reforma interior, para a modificação de estrutura interna, sempre armadas contra tudo e todos. Às vezes o bem desenha alguma esperança, mas os sentimentos patológicos ardem como o sol que cresta as possibilidades, e mesmo quando algo encontra a guarida nas aspirações, não suporta o calor da agressividade e a falta do adubo da ternura e do amor para sobreviver. Deixam que morra a míngua da água da misericórdia. À semelhança das anteriores, podem encontrar-se grandes grupos de almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos. Então, aqui já vem a segunda situação. As 2 primeiras nós vimos, né? A primeira fala mal disfarçada, angústia, algo assim.
né, que elas escondem. O primeiro grupo, que é da beira do caminho, tentam esconder, né, a própria angústia, né? O segundo grupo ali vivem, ansiedades, achei, são inóspitas e vivem solitárias nas suas angústias e ansiedades mal disfarçadas. É o primeiro grupo da beira do caminho. O segundo foi do pedregulho, dessa rudeza. Então, ambos esses casos trazem muitas angústias, e agora chegamos à terceira situação, em que a Amélia vai dizer: à semelhança das anteriores, podem encontrar-se grandes grupos de almas angustiadas, assinaladas pelos espinhos o desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Quando se pensa, porém, que houve a transformação moral e espiritual para melhor, as emoções perversas tomam conta da plantação da ternura e da bondade, asfixiando-a, crestando-a de forma implacável. Não obstante, também existem as pessoas que se encontram preparadas para a incementação do Evangelho, para a vivência do bem. Aqui já é a quarta situação, que é da terra boa. Então nós vimos a terceira situação, que são os espinhos. Espinhos, o desconforto moral em que vivem, acolhendo o mau humor e tentando brechas para a autorrenovação. Então tentam, entre os espinhos, melhorarem o humor, abrir uma brecha para a mudança, mas é difícil, porque os espinhos vão tomando conta. Tanto que a Amélia diz: quando se pensa que houve a transformação moral e espiritual para melhor, as emoções perversas vêm e tomam conta da plantação. Então, toda a ternura, toda a bondade que se tentou, muito tíbia, né? Porque entre os espinhos acaba sendo asfixiada. Nada obstante, também existem as pessoas que se encontram preparadas para a incementação do Evangelho, para a vivência do bem, faltando somente que alguém lhes alcance as paisagens emocionais. E logo que recebem a dádiva do grão que irá fertilizar-lhes o espírito, deixam-se dominar pelas alegrias, propiciando todos os recursos hábeis para que haja resultados opimos. Sacrificam-se em favor da oportunidade que lhes é reservada, dedicando-se com abnegação ao mistério de preservar e de produzir o bem que se lhes esculpiu na alma. São afetuosas e ricas de alegrias, transparentes e gentis, melhoradas com a dádiva da presença de Jesus em suas vidas. Assim, tornando-se mensageiras vivas da mensagem de libertação e de vida eterna. Produzem no bem, entregam-se ao apostolado do amor, vivem em função das bênçãos de que se fizeram objeto, transformando-se em pão de vida no celeiro fecundo da existência terrena. Tornam-se apóstolos do amor e missionários da esperança, abrindo caminhos em matagais para que se instalem as edificações do reino de Deus. E nunca desfalecem, haja o calor das rudes batalhas, o inverno cruel da indiferença dos outros, porque entendem o significado do Mestre em suas vidas. O semeador divino prossegue, portanto, atirando sementes em todas as direções, sem preocupar-se com o resultado imediato do trabalho, que será coroado de êxito no momento quando as sementes que caíram no solo ubérrimo, na terra boa, reproduzam-se de maneira
eficiente e vantajosa. Ante essa oportuna parábola, cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus na atualidade, como em todos os tempos, proceder a uma análise, a fim de verificarem qual o tipo de solo que são. Então, essa é a proposta. Qual é o tipo de solo que nós temos no nosso coração? Qual tipo de solo que são? O que necessitam fazer para transformar-se sempre para melhor, até alcançarem o patamar de terra boa e generosa? Eis que o semeador saiu a semear e as sementes caíram e caem. Que possamos nós, então, trabalhar essa terra que pode ser fértil em nosso coração. Se nós trabalharmos nossos sentimentos, e sentimentos não se trabalha de cima olhando para baixo. É muito fácil do cimo de uma montanha nos apiedarmos da dor que está lá embaixo, mas nos lembremos que Jesus estava no cimo da montanha no momento da transfiguração, no Tabor. E tal foi a maravilha que os 3 discípulos viveram junto a Jesus, na materialização de Elias e Moisés ao seu lado, o que deixou os discípulos estonteados de tanto embevecimento e não queriam nem mais descer. Pedro queria até montar uma tenda para lá ficar. Mas Jesus disse: importa que desçamos agora. E descem. Era um longo caminho. O Tabor é bem alto. E desceram. E logo lá embaixo já encontraram o lunático, o endemoniado. Então a dor ali, aguardando pelas bênçãos. Então, nesse trabalho da terra do nosso coração, que são os nossos sentimentos, não é observando do alto. Nós só vamos trabalhar os sentimentos justamente onde a vida nos coloca. Junto dos companheiros de trabalho espiritual, trabalho beneficente, trabalho material que nos dá os recursos para o nosso sustento, especialmente nos nossos lares, abençoado banquete de trabalho. Trabalhando os nossos sentimentos junto ao outro, não nos evadindo, que vamos transformar, adubar essa terra dos nossos sentimentos. Reflitamos muito. Tudo que nos chega é para refletirmos e refletirmos. Lembrando o que Emmanuel disse ao Chico: disciplina, disciplina, disciplina. É a disciplina do dever a ser cumprido. É a disciplina de buscar-se momentos de prece, de elevação do pensamento. É a disciplina de buscar-se a leitura edificante, a meditação, a reflexão. É a disciplina de buscarmos os estudos que arejam a nossa mente, clareiam o nosso entendimento, trazendo-nos conhecimentos. É a disciplina do trabalho, a disciplina do exercício do amor. Tudo é disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Eis que o semeador saiu a semear e as sementes caíram. Que fiquemos em paz.